W Show. W Show. No ar o nosso W Show dessa semana. E olha, o programa hoje tá animal, hein? Vocês já viram porque eu tô falando que tá animal, né? O doutor Antônio é ótimo, né? O doutor Gustavo Antônio tá aqui comigo no nosso estúdio. Ele que é da clínica da doutora Vera, lá no nosso telão. A gente vê ele aqui toda semana no nosso programa, já é de casa. Esteve aqui com a gente no fim de ano, fazendo nosso especial de Réveillon. Seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade com o nosso público. Hoje nós vamos conversar no tete a tete sobre animais de criação. Animais de criação não, de estimação. De estimação. De criação. Muito legal, né? É um prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo aí, né? Tirar algumas dúvidas do pessoal e conversar sobre esses animaizinhos que fazem parte da nossa vida, acompanham pra gente pra lá, pra cá, né? E é sempre importante, né? A gente tá trazendo informações, as pessoas têm o conhecimento dos animaizinhos, né? Então isso daí ajuda bastante aí na criação, né? De cães, gatos e exóticos e no geral. Boa, doutor. Ó, daqui a pouco a gente vai passar o endereço da clínica, como vocês veem sempre aqui durante os intervalos do W Show. Mas eu quero começar já falando sobre os animaizinhos no geral, porque existe uma série de dúvidas, de medo das pessoas, de mitos em relação aos animais, né? E aconteceu comigo, doutor, por essa o doutor não esperava, não é mesmo? Aconteceu comigo, apesar de ter vindo de preto pra gente cantar junto, pra gente fazer a nossa dupla aqui, aconteceu de eu estar com umas falhas na minha barba e falaram pra mim que pode ser, não sei se eu chamo de ser agressivo falar isso, doença de gato, por causa da minha gata, e que isso teria causado as falhas aqui pra mim. Fiquei sem retorno, diretor, tá tudo certo? Isso é normal? Acontece isso mesmo? Pode ser doença de gato? E se for doença de gato, é algo que pode ser sério, precisa de procurar um médico? Quando acontece isso com alguém de casa, é normal? Não, às vezes acontece sim, né? O animalzinho tá doente, pode apresentar, né, alguma falha no pelo, né? Essas lesões redondas, né, de falta de pelo, pode ser indicativo sim de alguma doença, né, tipo fúngica, né? Pode ser que seja transmissível pra gente, né? Mas assim, tem vários tipos de lesões, né? Por isso que a classe dermatológica, tanto a médica como a veterinária, né? Então, assim, são muitos tipos de lesões, né? Então, assim, o indicado é estar procurando mesmo um especialista, né? O veterinário ou o médico, para estar, né, vendo qual que é o problema, né? E estar solucionando. Mas existe, né, algumas doenças, né, que os animaizinhos podem passar pra gente, né? Mas, no caso, a minha gata, por exemplo, eu tô falando diretamente do gato, que foi o que me falaram, pode ser de gato e tal. A minha gata não tem só eu mesmo. O único animalzinho que teve a falha fui eu mesmo, nesse caso. Tá uma lesão, né, redonda, mas tem gente também, eu já vi alguns casos, né, que aparece ser assim na cabeça, e eu já ouvi falar que pode ser até por estresse, que às vezes não é nem algo de doença assim, patológica, às vezes, não, de pessoas, de ser estresse, mas também tem a que é fúngica, né? O ideal é procurar um médico. O ideal é procurar. Tá certo. Eu já vou logo no veterinário, porque a gente já é assim com os bichos. Aí a gente já pensa que o veterinário vai resolver a questão aí, doutor. Mas não é só você não, bastante gente. Assim, a gente, né, consegue ali indicar alguma coisa, procura um médico, pode ser grave, não pode ser, mas geralmente a gente orienta a pessoa, né? Quando a gente também tem a noção ali que é algo que é transmissível para a família, né? Às vezes para a criança, enfim, para a família, a gente indica o quanto antes levar no médico para estar resolvendo o problema. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Quando que nós devemos levar o animalzinho no veterinário? E, aliás, não é nem só quando deve levar. Porque às vezes a gente pensa assim, mas o bichinho está bem, não tem necessidade. De enquanto em quanto nós devemos levar o nosso animalzinho no veterinário, doutor? E principalmente, como que eu sei quando é necessário? Aquele check-up de rotina também é necessário? É uma manutenção que nós devemos fazer? Olha, geralmente quando a gente adota um animalzinho, né? Às vezes a gente não sabe a procedência, de onde que veio, aonde estava. Então, nesse caso, é interessante já levar para o veterinário para geralmente já fazer o remédio de vermes, que é muito importante, né? Fazer as vacinas. Ali também já vai passar por uma avaliação para ver se ele está bem de saúde, né? E sempre ter o acompanhamento, né? Com vacinas, vermífugo, né? E ali já, né, você se identificar com o seu veterinário, já criar uma amizade, para sempre, né, estar retornando nas vacinas, para fazer o remédio de vermes, né, os antiparasitários, para pulga, carrapato. E ali sempre, né, caso aconteça de surgir alguma coisa,
o quanto antes também está procurando, né? É mais fácil para resolver, porque geralmente essas coisas se espalham mais rápido, o tratamento depois fica um pouco mais difícil, né? Fica mais longo, então quanto antes, melhor. Certo. E até vamos abrir aqui para as perguntas dos nossos telespectadores, porque um monte de gente tem várias dúvidas a respeito da saúde animal. Tem muita gente que quer saber várias coisas e pensa de repente que isso é uma coisa que só acontecendo. Por exemplo, só leva o bichinho se houver um atropelamento, se houver um acidente, se houver um ferimento. Não sabe da necessidade mesmo de acompanhar. Às vezes o bichinho esse cachorro é preguiçoso, dorme demais. Pode ser um problema de saúde, pode ser um diabetes, alguma coisa que precisa de controlar, né? E não é inacessível hoje em dia a medicina para os animais, né? Não é uma coisa assim, é impossível de pagar. Não mais, hoje em dia facilitou muito, além das formas de pagamento, facilitaram muito também. Doutor, quanto tempo o doutor é profissional na área? Olha, eu acho que tem 7 anos que eu sou formado, mas assim, desde pequeno, né, a gente já tem afinidade com os animais, sempre já na área, né? Então, assim, praticamente não tem tempo, assim, é até difícil de falar, mas a pessoa que está sempre ali no meio, na área, né, praticamente a vida inteira, né? Então, sempre acompanhando. Sempre junto, sempre nesse trabalho, né, de ajudar os animais, de criação, de certa forma, no geral. Agora, em relação à nutrição do animal, tem gente que fala assim, coloca a ração lá e se o cachorro não come ração, deixa lá que a hora que ele tiver fome ele vai comer. Esse procedimento é correto? Então, tem animaizinhos que, por exemplo, um animal sozinho, que vive dentro de casa, geralmente adulto, né, às vezes mais idoso, o animal sozinho, geralmente ele tem esse hábito, né? A pessoa põe a ração ali uma vez e ele vai fracionando durante o dia. Então ele vai comendo pouco, né, durante o dia. O animal geralmente que é sozinho, isso acontece. Agora, quando são mais, né, tipo 2, 3, geralmente tem os horários, porque senão cada um come, né, o do outro. E aí tem essa disputa e isso já é mais difícil de acontecer, né? Mas o animalzinho, ele tem que comer assim 2 vezes no dia, né? De manhã e à noite, de preferência nesses horários, né? Quando tem mais, né? Geralmente quando tem um, igual eu falei, ele consegue fracionar. Então, geralmente, cães que comem pouco, né? Pinscher, às vezes Spitz, cães de porte pequeno, ele come bem pouquinho mesmo. Ele come assim, fracionado várias vezes no dia. Certo. Essa história de colocar água, vocês já ouviram falar? Gente coloca água na ração, para a ração inchar, você já ouviu falar, né? Pois é, doutor, tem muita gente que ainda faz isso. Coloca água, a ração incha, fica mais, rende mais pro bolso. E pro estômago do bichinho faz mal? Não, isso não é legal, né? A água, sim, ela pode ser introduzida ali quando o animal tá no desmame, né? Quando é filhotinho, ele tá mamando leite, aí agora ele vai entrar numa papinha, aí dá para fazer com a ração de filhote, uma papinha com água, né, em uma pequena quantidade, e aí ele tem que comer também assim logo quando já for feito. Não pode ficar ali, senão ela estraga mais rápido. Então, mas pode ser feito nesse período de desmame, né? Depois o ideal é só mesmo a alimentação seca, a ração. A ração de gato faz mal pro cachorro? Faz mal? Faz. É mesmo? A ração é cada um. Hoje as rações eu falo que elas são inteligentes, né? Então por isso que tem a ração de filhote, que ela tem mais proteína, mais cálcio. Né? A ração, por exemplo, de adulto, né? Que ela é mais equilibrada. A ração sênior, então a ração sênior, ela tem mais condroitina para as articulações. O formato do grão, ele é mais fácil para quando o animal, né, mastigar, às vezes pode, por causa da idade, já tem probleminha nos dentes, então fica mais fácil. Tem menos sódio para problemas futuros do coração. Então, assim, a ração hoje ela é inteligente. Você tem que encontrar a melhor que se encaixa com o seu animalzinho. Né? Então, se ele é filhote de filhote, se ele já é para cima de 10 anos, já é a ração sênior. Né? Tem as rações de raças específicas também, né? O que isso muda? Por que eu vi a ração do Poodle? Por que tem a ração do Pinscher? Por que tem a ração do Bulldog? Pelo fato de que determinadas raças têm algumas características que necessitam de alguns nutrientes a mais para ajudar na performance ali do animal. Por exemplo, a de Bulldog tem mais vitamina A, na qual melhora a questão da pele dele. Então o Bulldog ele tem mais chance de ter problema na pele. Então a vitamina A isso ajuda. Animais de porte grande, então tem mais condroitina.
E glicosamina, que são para as articulações, que os animais grandes sofrem com isso, né? Com as articulações, colunas, isso é da mesma em geral. raça ou no caso, igual eu falei, o cachorro comeu do gato também pode... Então, a ração do gato ela já tem alguns nutrientes que o cão não precisa. E taurina, né? Enfim, outros. Ela tem mais proteína, geralmente ela é mais palatável, então por isso que atrai mais o cachorro. Né? Ah, é verdade. Ela às vezes tem um sabor diferente dali do cachorro, o grão às vezes é menor, então tudo isso atrai mesmo, né, o cachorro. O animalzinho. E aí o interessante é às vezes suspender a ração, né? Quem tem cachorro e gato junto, suspender a do gato. O gato sobe. Para o cachorro não ter acesso. Tá certo. E aí de é a repente, melhor opção. esse negócio da minha barba que eu falei pode ser porque eu tô comendo a ração do minha gata. Acho que não era apropriado às comer vezes pode aquela ser ração. estresse. Será, Falei, doutor? Eu já vi assim mais na cabeça. Ah, eu já vi gente que... eu não sei agora fugir o nome, mas eu lembro que a pessoa comentou que era relacionado com coisa de estresse. Mas aí são vários buraquinhos. Não, é grande assim. É mesmo? É. A gente conhece alguém que é assim, sabe, doutor? Só tem um pouquinho aqui. Mas isso é outra história. Ô, doutor, me fala uma coisa. Pelagem do animal. É necessário... Eu vou pro intervalo rapidinho. O doutor, quando voltar, vai explicar aqui pra gente. Quais são os cuidados necessários com a pelagem do animal? Isso nós estamos falando de saúde, viu, gente? Estamos falando de estética, não, tá? Por isso que a gente falou, escolhemos exatamente um profissional da área veterinária para falar sobre isso. A gente falar sobre saúde, né? Deixa a estética de lado e vamos falar sobre as necessidades, o cuidado que você tem que ter com o seu bichinho e todas as outras questões em relação à saúde. E diretamente da clínica da doutora Vera, aqui na nossa cidade, o doutor Gustavo Antônio, aqui com a gente hoje. Eu volto já, aguenta a mão. W Show. Chegou na nossa cidade a sorveteria e açaiteria Natuice. A sorveteria que está conquistando o Brasil, agora em Apucarana. São várias opções de sabores, paletas mexicanas, picolés de fruta, picolés de leite, massas, açaí tradicional e com sabores. Temos self-service e até sorvete light. Venha conferir o puro sabor da fruta e o açaí mais gostoso da região. Em Apucarana, na Avenida Aviação 916, pra frente do Pereirinha Supermercado, entre a pizzaria e o restaurante. Telefone 3034-4407. Sorveteria e açaiteria Natuice, a loja azul da Avenida Aviação. Você de Apucarana, vamos dar uma passadinha na RR Gás. Temos gás de qualidade, temos água, cerveja, temos espetinho, temos produto de limpeza também. Fazemos entrega na sua casa, de segunda a sábado até as 9, de domingo das 9 às 6 da tarde. Aí liga no número que está embaixo na tela aqui, ó, para falar com nós lá da RR Gás, Rua Nova Ucrânia, número 671. Clínica Veterinária Doutora Vera, seu pet tratado com carinho, atenção e respeito. Consultas, cirurgias, vacinas importadas e ultrassom, exames laboratoriais e farmácia veterinária. Experiência, qualidade e preço justo. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 12. Rua Padre Severino Ceruti, 1211. WhatsApp 991400099. Atendendo a Apucarana e toda a região. Clínica Veterinária Doutora Vera. Você quer consertar seu celular? Precisa de capinhas e acessórios? No centro de Apucarana tem Master Celulares, a assistência técnica. Seu celular novinho de novo e com preços e formas de pagamento especiais para você. Master Celulares, assistência técnica, consertos em geral. Rua Osório Ribas de Paula, 410, no centro de Apucarana. Telefone 99608-5194. W Show. De volta com o nosso W Show e hoje nós estamos recebendo aqui o doutor... Eu ia falar doutor Antônio de novo, doutor Gustavo Antônio, não deixa de ser Antônio, né? Ele é da clínica da doutora Vera, que está aqui com a gente. Aliás, doutora Vera, onde está, doutor? Então, a doutora Vera, ela aposentou, né? Agora ela está descansando, né? Tá viajando, curtindo mais a vida. Ela não está aqui?
Ela tá em Apucarana, tá fazendo as caminhadas que ela gosta bastante. Eu tenho uma surpresa. Vem pra cá, doutor. Não, cadê? Não, mas vamos combinar qualquer dia. Eu já tentei, Com mas não certeza. vem. Doutora Vera, quando ela foi parar, eu tentei trazê-la aqui só pra gente fazer uma homenagem pra ela. Me enrolou e não veio. Eita. Me enrolou e não veio. Mas ó, vamos pegar de surpresa. Vamos pegar de surpresa, vamos. vamos arrastar, trazer a laço, como diz o É. outro. Vamos trazer a laço. Gente, o doutor Gustavo é um grande profissional. Eu tive a honra de conhecê-lo num momento muito difícil, mas graças a Deus que ele chegou num momento difícil. Já contei aqui na entrevista dele do Ano Novo, né? Meu cachorro quase morreu na boca de outros cachorros por conta de imprudência nossa, de tê-lo deixado escapar. E graças a Deus o doutor Gustavo teve todo o cuidado com ele, juntamente com a doutora Vera e com toda a equipe, de cuidar com todo carinho. Aliás, você que já conhece o trabalho da doutora Vera, ela já deixou nas mãos dele a clínica exatamente porque sabe o tamanho do profissional e do gabarito dele, por isso que pode confiar tranquilamente. A gente fala da clínica toda semana e tem toda uma estrutura para receber o animalzinho lá. Minha gata já foi para lá, a bicharada lá de casa, tudo vai. Né, doutor? É isso aí. É isso aí. Você comentou, você pegou um ponto agora do animalzinho fugir, né? Uhum. Acabei lembrando de uma novidade que a gente tá lá, que é a questão do microchip. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Hoje o microchip ele ajuda nessa questão, né, do animal fugir, né? Então a gente tem um leitor de microchip e nada mais é que um pequeno dispositivo, tamanho de um grão de arroz, né, que é colocado embaixo da pele do animal como uma agulha, né, como se fosse uma vacina, né? Esse microchip ele é um número, um serial, assim, um número único, né? E ali ele identifica, né, o tutor, o nome do animal, data de nascimento, você coloca várias informações, né? E junto com esse microchip, ele vem uma tagzinha, que é uma medalhinha com QR Code. Ah, que legal. E aí, igual, né, a maioria das pessoas colocam, né, o nome, o número de telefone, né, na coleirinha. E essa tagzinha, ela tem o QR Code, que é único. Então, por exemplo, se o animalzinho fugiu, aí você consegue, alguém que encontrar ele, né, encontrou o animalzinho, lê com o celular o QR Code, ali já aparecem as informações, né, do nome dele, o nome do responsável, o telefone. E automaticamente no seu e-mail, que você é o tutor, você recebe o endereço que ele está. No automático quando um dispositivo lê. Então ele não funciona assim como um GPS, né, automático, mas nesse momento que é feita a leitura, você tem um endereço. E aí você consegue ir já lá imediatamente buscar o animalzinho. Porque também, né, quem nunca que sofreu quando um animalzinho foge, né? Nossa, é um desespero. Terrível, É agoniante, a gente fica andando. Eu mesmo também já aconteceu de um animalzinho meu fugir. E fica andando que nem louco na cidade, de dia, de noite, né? E às vezes fica semanas, dias e é terrível. Não sabe o que está acontecendo com ele, né? E a gente torce para que uma pessoa, né, de bom coração encontre e devolva o quanto antes, né? Então essa questão aí ajuda. E vocês implantam lá na clínica mesmo? Hoje a gente está fazendo uma novidade, inclusive, né? É bem interessante. Que maravilha, doutor. E ele é vitalício, né? Assim, é um custo, né? Não é caro, eu achei R$150, vou falar o valor, mas é assim, vitalício. R$150? Nossa, eu imaginei que fosse muito mais, de verdade. Você de casa também, né? Já pensei assim, deve ser muito mais caro do que isso. Que coisa! 150 bem interessante. Super acessível, que bacana. Sim. Ô, gente, e o desespero que dá quando o bichinho sai de casa, não é verdade? Quem nunca passou por isso, mandar mensagem em tudo que é lugar e ainda leva umas broncas, né? Nossa, lados, verdade. é terrível. É igual eu falei, o meu cachorro escapou e aquela quase fatalidade que aconteceu com ele foi exatamente por isso, por termos deixado ele escapar de casa. Que coisa de louco. Doutor, quem quer cuidar do animalzinho? Quem quer cuidar do animalzinho é ótimo, né? Você que está criando um animalzinho, tem seu bichinho de estimação aí. E de repente a pessoa está em dúvida qual animal é melhor para eu ter na minha casa. Como que chega a esse critério? Tem gente que não escolhe como, eu sou apaixonado por cachorro, por gato, por peixe. Tem gente que fala, eu vou trazer para casa o que der. Como que você chega nesse critério? Existe isso? Eu não sei se eu quero um hamster ou um peixe. Ah, sim. Hoje a gente tem que se adaptar à nossa rotina. Então a gente também tem que encontrar um animal que se adapta à nossa rotina, né? Às vezes uma pessoa sozinha, que fica muito tempo fora, que viaja. Então, assim, mesmo sendo um cachorro, um gato, e mesmo tendo muito empenho e pessoas para ajudar, né? Então, hoje a gente tem que mesmo partir para o lado que um animal que se enquadre na nossa rotina.
né? É por isso que hoje, digamos que a legião de gatos está crescendo, porque o gato ele é mais independente, né? Ele é mais independente de tudo, né? E o cachorro ele já é mais dependente, né? Ele já fica naquela ansiedade do dono chegar. Não que o gato não fica também. Mas o cachorro ele já sofre de ansiedade se o dono não tá junto, às vezes viaja, fica sem comer, né? Então o ideal é encontrar um animalzinho que se encaixe nisso, sendo, né, às vezes uma ave, um peixe. Os animais exóticos hoje, né, silvestres, exóticos, também está crescendo bastante, né, por ser diferente, por ser, né, então tem bastante pessoas curiosas que começam a criar e gostam. Eu já tive alguma experiência de ter alguns, é bem interessante, né, mas tem que ser tudo legalizado, tudo, assim, o animal exótico também exige mais estudo e mais empenho do tutor, né, essas são as diferenças. Eu vou perguntar sobre uma outra questão que muita gente fala também. Gato dentro de casa. Além de ter a questão dos pelos, que faz mal, tem muita gente que fala assim, ele solta uns vermes, né, pelo orifício, vamos dizer assim, e esses vermes podem vir pra gente, fazer mal pra gente. O gato solta isso o tempo inteiro? Existe esse risco desse mesmo verme vir e entrar no corpo da gente também, falando a grosso modo? Sim, na verdade todos os animais, né, até peixe, então está sujeito a vermes. Então, tem que ser feito o vermífugo. Então, o vermífugo a gente recomenda a cada 3 meses, cada 3 meses, né, quando é filhote, adulto, às vezes a cada 4 meses. Então, sistematicamente, tem que dar o remédio de vermes, né? Porque o animalzinho está em contato com o chão, ele lambe a pata, ele lambe o chão, ele lambe tudo. Então, sistematicamente, tem que ser feito mesmo o remedinho de vermes. Doutor, quando que a gente consegue, ou como que a gente consegue saber em relação à saúde do animal da gente, na convivência? É claro que tem que ter um profissional como o senhor ao lado, fazer exames, que é o que se faz normalmente de rotina. Mas quando que a gente percebe que o bichinho tá triste, tá mudado, tá dormindo demais, quando que você tem essa visão? O animal dá alguma percepção diferente, tipo os olhos mudam, alguma coisa assim que a gente não entenda? Sim, geralmente o animal quando está assim, doente, né, a gente fala que ele fica apático, né? Então é isso mesmo que você falou, ele fica triste, né? Então ele vai ficar deitado, né? Às vezes o gato ele pode apresentar algum sinal de dor de frente do cachorro, ele abana o rabo. Então ele fica em movimento com o rabo, que significa que ele está com dor, ele está estressado, não tem alguma coisa legal. O cachorro quando faz isso já é meio que alegria, euforia, né? O gato, se ele fizer, ele tá dando... É o contrário. É dor, é mesmo. Uhum. E o cachorro ele fica apático, né? Ele vai querer ficar assim, né? Num local, debaixo de alguma coisa, na caminha dele. A primeira coisa também que se nota é não querer comer, né? Então não querer comer a ração. Aí depois geralmente os tutores colocam um pedacinho de carne, alguma coisa do tipo, né? Então se o animal geralmente não quer comer, pode saber que às vezes ele está febril. Então a febre também, né? Igual a gente, quando está com febre, fica com aquela dor no corpo, né? E isso o animal fica apático e não come. Então esses são os principais sintomas, né? Além de às vezes estar emagrecendo. É interessante também, sempre quando, né, chega pra gente um animalzinho, a gente quer saber o histórico de urina, do cocô, do vômito, né? E isso ajuda bastante. E eu fico bastante feliz também quando já traz a foto do vômito, do cocô, porque aí a gente já consegue ali ver como que tá. Antes, né? Então quando traz a foto e fala, tá assim, aí eu vejo e assim adianta bastante para que a gente, né, consiga identificar se é umas fezes com sangue ou não, né? Então ali a gente já consegue adiantar o tratamento do animalzinho. Tem 2 mitos para perguntar para o doutor. Primeiro, essa história de que se o animalzinho estiver comendo grama é porque ele está com dor de barriga. Isso é o primeiro mito. Segundo, que quando o animal está deitado na grama é porque ele está com febre e quer se refrescar. São coisas que a gente cresce ouvindo falar. É verdade isso? Então, o animal geralmente ele não necessariamente que ele esteja doente ou com algum problema no estômago, mas se ele vê uma graminha ali apetitosa, pode ser que ele coma, tá? Isso normalmente, mesmo sem dor? Mesmo, Então, às vezes ele tá com uma leve gastritezinha e isso daí também vai, às vezes, ajudar, né, a eliminar esse líquido mais ácido, então aí ele vai comer a graminha e vai vomitar. Então, às vezes é só um incômodo estomacal, né?
Mas também pode ser algo mais grave, pode ser um indício de uma doença, assim, um começo de alguma doença, né? Então tem que prestar atenção, se isso acontece várias vezes, se é esporadicamente, então tem que só observar, né, se a quantidade de vezes que isso acontece. E tomar cuidado com determinadas gramas, né? Porque às vezes o animal não acha uma graminha, mas ele pode encontrar uma planta tóxica. Então a maioria também das plantas que a gente tem em casa, né, samambaia, comigo ninguém pode, várias. Eu falo que acho que 90% são tóxicas. Então elas têm quelates de cálcio, que isso daí faz parar o rim, o fígado do animal, pode ter sintomas neurológicos. Então, assim, essas plantas, a maioria são tóxicas. Então tem que tomar cuidado. A questão de deitar na grama, o animal, o cachorro e o gato, ele já tem a temperatura maior que a nossa. Então a temperatura normal deles é 38,5. Então ele sempre vai estar mais quente que a gente também. E ele, consideravelmente, ele vai procurar um lugar, né, mais geladinho para deitar. Não necessariamente que ele esteja doente, ele só vai querer um localzinho mais fresco. Certo, então quer dizer que às vezes a gente vê e já pensa logo, o bichinho tá doente. Não é, só tá querendo achar um lugarzinho para se refrescar mesmo. Como ele não fala, a gente fica na dúvida, né? Fica pensando em outras coisas logo de cara. Outra coisa que eu quero saber também se é mito ou não. Essa coisa de não pode dar comida para animal de maneira alguma. Comida de sal, arroz, feijão, ele come um pedaço de carne todo dia. Tem gente que já ouviu falar assim, todo dia dá uma bolacha. Eu dou uma bolacha pro meu cachorro todo dia. Se ele não comer uma bolacha, não é ele. Isso faz mal para o animalzinho? Sim, faz mal e a gente tem que dosar, né, na quantidade. É difícil eu falar para a pessoa, não pode dar, né? Eu acho que ela vai continuar dando, essa é a verdade. Porque né? tá acostumado, porque a rotina, né, do bichinho. O animalzinho já tem 8 anos, faz 8 anos que ele come uma bolachinha de sal ali, um pedacinho, né? Então, assim, tem que dosar, né? Imagina que um animal, um cachorro, um gato na natureza, ele não vai encontrar um pão na natureza, né? Então, assim, a ração já é exclusivamente para isso, ela é equilibrada, né, para isso. Tudo que é a mais, é a mais. Então, isso aí pode causar mal. Mas existe alimentos, né, a comida, né, alimentos, arroz, então, assim, equilibrados, o arroz, a carne, a cenoura e batatinhas. Então, assim, existe hoje a alimentação natural de cães e gatos e ela é muito boa, ela é muito rica, ela é muito equilibrada, né? Então, se a pessoa tem interesse nisso, o tutor tem interesse, ele tem que estar procurando, né, um especialista para estar indicando a melhor alimentação para o animalzinho. Mas hoje a gente já tem essa oportunidade de dar alimentos naturais. Doutor, e vamos já passar aqui as redes sociais, o telefone da clínica, o endereço também, para que todo mundo possa ir lá, já conhecer esse trabalho especial que vocês fazem ali na clínica. Sim, é bem interessante o pessoal estar seguindo, né, no nosso Instagram e acompanhando ali. A gente coloca bastante coisa, a gente coloca os animaizinhos que ficam lá, que recuperam, né, os animaizinhos de vacina, a nossa rotina praticamente. Ali no Instagram a gente está mais ativo, a gente coloca todas as informações, novidades, dicas, é bem interessante. O telefone para contato, vem cá, que aí já facilita a minha vida lá na tela, gente, ó, 3423-1952, olha como eu estou enxergando bem, 99650-3933 ou 991-400099. E a clínica da doutora Vera, que é onde o doutor atende, é na rua Padre Severino Ceruti, 1211. Gente, toda segunda está aqui no nosso intervalo, vocês acompanham por aí. Doutor, quero te agradecer mais uma vez a disposição de estar aqui com a gente, a disponibilidade, agradecer o carinho, dizer que quando puder, volte sempre, que o microfone é todo seu. Não, muito obrigado por estar aqui e agradeço a vocês, ao pessoal também em casa que está assistindo, acompanhando, né? A gente sempre vai estar vindo, trazendo novidades. E também pode fazer uma visita para a gente, às vezes tirar alguma dúvida. A gente está aberto a isso, a esclarecer as dúvidas, a ajudar o pessoal, os animais. E é isso. Fico agradecido. E eu que agradeço, doutor. Esse foi o nosso W Show, doutor Gustavo Antônio aqui com a gente, diretamente da clínica da doutora Vera. Doutora Vera, beijo, doutora Vera Marques, minha querida. Sabe que mora no meu coração sempre, né? Cara, vamos trazer ela aqui junto com a gente, sabe? Uma hora a gente consegue. Semana que vem a gente se encontra por aqui, tá? Beijo pra vocês tudinho. Você que tá acompanhando pela TV, pode entrar no YouTube que esse programa vai estar na íntegra por lá para você acompanhar também. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. W Show.
Clínica Veterinária Doutora Vera. Seu pet tratado com carinho, atenção e respeito. Consultas, cirurgias, vacinas importadas e ultrassom. Exames laboratoriais e farmácia veterinária. Experiência, qualidade e preço justo. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 12. Rua Padre Severino Ceruti, 1211. WhatsApp 991400099. Atendendo a Apucarana e toda a região. Clínica Veterinária Doutora Vera.